Olá, o meu nome é Marina Zufo. Faço parte do provedor de ensaios de proficiência e do produtor de materiais de referência do Instituto Senai de Tecnologia de Santa Catarina. O trabalho aqui apresentado, ele refere-se ao estudo do método de liofilização como alternativa de conservação de leite fluido no desenvolvimento de material de referência destinado a ensaios de proficiência físico-químico. Neste momento, represento os demais autores, Maicon Rodrigo Zangali e a Josiane Cristina Bassani. Estudo do método de liofilização como alternativa de conservação de leite fluido no desenvolvimento de material de referência para ensaio de proficiência físico-química. O ensaio de proficiência serve para demonstrar a confiabilidade dos resultados analíticos, além de identificar falhas e possibilitar a tomada de ações corretivas e preventivas. Tendo em vista a importância deste como ferramenta de garantia da qualidade para os laboratórios, é necessário estudar novos métodos de conservação para o desenvolvimento de materiais de referência utilizado no ensaio de proficiência, a fim de garantir uma maior estabilidade dos itens, mantendo-os o mais próximo da sua originalidade. Tendo em vista a alta complexibilidade da matriz leite fluido e a sua baixa disponibilidade como material de referência, torna-se necessário o estudo e desenvolvimento de novos materiais nesta matriz. O uso da tecnologia de liofilização é um processo confiável de conservação de alimentos, sendo isento de conservantes e ou produtos químicos. Com isso, o objetivo deste estudo foi avaliar o método de liofilização como uma alternativa de conservação do leite UHT, utilizado como item de ensaio de proficiência físico-química. O preparo do material ele foi realizado no Laboratório de Produção de Matrizes do Provedor de Ensaios de Proficiência do Instituto Senai de Tecnologia de Chapecó. O material ele foi produzido a partir de leite UHT e este foi envasado em ampolas de vidro apresentadas com 25 ml cada. Os frascos contendo as amostras foram submetidos ao congelamento em ultrafreezer a menos 60 graus Celsius por 12 horas. Em seguida, o material ele foi liofilizado por 78 horas e, posterior ao término do processo de liofilização, os frascos foram armazenados em ambiente com temperatura controlada de 27 graus Celsius até o momento da realização das medições. As medições foram realizadas no Laboratório Físico-Químico do Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas em Chapecó. O material ele foi avaliado através da medição de lipídios, proteína, extrato seco total, extrato seco desengordurado e acidez, conforme métodos normalizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao que refere-se a leite fluido. Para avaliação das medições, o material liofilizado ele foi reconstituído com 25 ml de água ionizada a uma temperatura de 36 graus Celsius. As medições elas foram realizadas em duplicata sob condições de repetitividade aleatória. Para avaliação de homogeneidade, 10 amostras foram selecionadas aleatoriamente. Os resultados obtidos eles foram avaliados quanto à presença de outliers e a homogeneidade foi avaliada conforme o modelo descrito na 13528 por meio de desvio padrão entre amostras. Como critério de avaliação para a homogeneidade, foi utilizado o desvio padrão entre amostras, utilizando o desvio padrão de Horvitz e o desvio padrão obtido da experiência com programas anteriores de ensaios de proficiência. Em ambos os modelos, o desvio padrão entre amostras ele deve ser menor ou igual a 0,3 vezes o desvio padrão limitador. A estabilidade do material e suas propriedades elas foram monitoradas a curto prazo, de forma a avaliar a influência da temperatura durante o transporte sobre os valores de propriedade do material. 3 unidades destes foram encaminhadas por transporte reverso a uma empresa da cidade de Várzea Grande, os quais tiveram temperatura durante o transporte variando entre 5 e 36 graus Celsius. A diferença entre a média do teste de homogeneidade e do teste de estabilidade para cada parâmetro foi utilizada para a avaliação da estabilidade do material, conforme a 13528. Como critério de avaliação da diferença entre as médias, utilizou-se o desvio padrão de Horvitz e o desvio padrão obtido pela experiência de rodadas anteriores. Em ambos os modelos, a diferença entre a média deve ser menor ou igual a 0,3 vezes o desvio padrão limitador.
No estudo de homogeneidade, não foram detectados outliers para ambos os parâmetros avaliados. Na tabela 1 e 2 estão expressos os resultados de homogeneidade com ambas as abordagens. O desvio padrão obtido para as medições de lipídios e acidez, expresso nas tabelas 1 e 2, é esperado sempre que um lote de material desenvolvido for altamente homogêneo. A obtenção deste foi possível neste estudo devido à utilização do leite UHT com teor de gordura padronizado. Conforme apresentado na tabela 1 e 2, os resultados indicam que não foi possível atingir homogeneidade no parâmetro de proteína utilizando o critério de Hurwitz. No entanto, se aplicado o critério de experiência do provedor em rodadas anteriores para os mesmos parâmetros, atinge-se um resultado satisfatório. Esse fato ele pode ocorrer devido à maior dispersão dos resultados naturalmente observada no método em questão, não sendo, então, abrangidos pelo critério de Hurwitz. Com base nisso, observa-se que a avaliação da homogeneidade pelo desvio padrão, com base na experiência de rodadas anteriores, se mostra uma abordagem mais adequada, garantindo assim a homogeneidade do material estudado. Na tabela 3 e 4, apresentam-se os resultados de estabilidade com ambas as abordagens. Na avaliação estatística dos dados por meio do uso do desvio padrão baseado na experiência com rodadas anteriores, se demonstrou mais adequado para esse grupo de dados. A utilização desta abordagem se apresenta como uma alternativa que faz uso de estimativas robustas de desvio padrão, com premissas e vantagens já expostas anteriormente. Por meio dos estudos dos resultados obtidos, é possível assegurar que o transporte do material ele pode ser realizado nas temperaturas estudadas, sem que esse sofra influência significativa nos parâmetros avaliados em decorrência da temperatura. Com base nos resultados obtidos, é possível concluir que a liofilização ela é uma alternativa viável para a conservação de amostras de leite a serem utilizadas como material de referência em programas de ensaios de proficiência, apresentando homogeneidade e estabilidade aceitáveis. Muito obrigada!